Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa reunião online da Ordem do Ararat, aqui do Departamento do Sumaré. Hoje, em conjunto com nossos irmãos, né, o José Roberto e o Marco, de Presidente Prudente e Martinópolis. Então, são duas representações da sociedade, né? Então, eu agradeço de imediato já a disponibilidade deles em fazer essa atividade aqui conosco. Agradeço a Celina por ter feito o convite, né? E o tema de hoje é cosmogênese no filme Eternos, né? Para quem ainda não viu, o filme Eternos é um filme da Marvel, né? E eles vão aí trazer os conceitos iniciáticos referentes a esse filme, né? E a cosmogênese dentro do filme. Então, eu acredito que vai ser uma reunião bem interessante e desejo uma boa reunião a todos e passo a palavra aí então ao Marcos e ao José Roberto. É, a ideia é que a gente fale sobre o filme Eternos. Vamos tentar fazer aqui, inicialmente, uma espécie de contextualização. O tópico é cosmogênese. Por quê? Porque são muitos os tópicos iniciáticos esotéricos passíveis de se fazer uma apresentação, uma discussão a respeito. Eu só quero contextualizar quando surgiu a história, que a história foi escrita originalmente em 1975. Que história? A história dos heróis, dos Eternos, dentro daqueles dois grandes grupos de criação de HQs, né, de história em quadrinhos, que hoje a gente conhece como as produtoras de filmes, a Marvel e a DC. Existem grandes autores, né? Sabemos que existe na Marvel, por exemplo, o Stan Lee, está aí na foto do slide. Pode-se até afirmar que os grandes, entre os top 5 dos grandes escritores de HQ de todos os tempos, estão esses dois aí, o Stan Lee e o Jack Kirby. Esse cara, o Jack Kirby, ele estava voltando para a produtora, para a Marvel, em 75, e ele quis criar então uma história que envolvesse seres de ordem cósmica, seres de ordem de hierarquia superior. Foi aí que então ele criou essa hierarquia de seres que foram lançados na história dos Eternos. Aqui no slide temos a capa da HQ aqui no Brasil, 1976, com a origem dos Eternos. Quero rapidamente contextualizar um pouco o que acontecia no mundo cultural da época para que ele criasse esses personagens. Os autores de histórias, eles se baseiam, né? A gente sabe que tudo se copia. Então, os grandes mitos, as grandes histórias, esses caras eram leitores dessas histórias todas. O que eu estou dizendo? Fazia pouco tempo que haviam sido descobertos os manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Apareceram lá livro de Enoque, que falava de anjos, de misturas de seres cósmicos ou divinos com os humanos, coisa que referenciava ou reafirmava o que tinha na Bíblia Sagrada no Gênesis. Entre os livros sagrados todos, na minha leitura, o mais citado nesse filme, nos Eternos, é a Bíblia Sagrada. Está tudo ali. Ainda começo dos anos 70, o Kirby, ele era fã, ele confessa isso, de um livro que acredito que muitos aqui que têm uma idade próxima à minha, mais de 40, leram ou ouviram falar de Eram os Deuses Astronautas, ou Éramos Deuses Astronautas. Livro que marcou época nos anos 70, com a teoria de que deuses ou pessoas de outros planetas vieram até a Terra, colonizaram ou ajudaram a humanidade em algum momento a se desenvolver, a criar condições novas tecnológicas de vida. E ao mesmo tempo em que havia já as discussões que posteriormente saíram nos diversos livros daquela teoria dos Anunnaki, do Zacarias Sitchin, que aí essas coisas se juntam. Então o que o Kirby faz? Ele pega essas histórias todas, a teoria dos Eram os Deuses Astronautas, que por volta do ano 2000
foi colocada bastante explorada numa série televisiva, acho que da Discovery. Chamava-se... Como chamava aquela série lá, Beto? É da The History Channel, Alienígenas do Passado. Isso, Alienígenas do Passado, que até já montamos outras palestras falando do que era apresentado lá, mas é baseado nessa teoria dos deuses astronautas. Então vejam que isso está presente no filme, os deuses astronautas, algumas ideias roubadas da mitologia dos Anunnaki. E ele deu nomes ou juntou nomes de seres de mitologias de outros povos, de forma que criasse um grupo que fosse aceito ou enxergado por cristãos, por mitologia grega, tem Atena, tem Gilgamesh. Gilgamesh é da mitologia suméria, personagem que está presente naquelas falas lá da teoria dos Anunnaki. Personagem constante de uma história, a epopeia de Gilgamesh, que 1800 anos antes de ser escrito o Gênesis já falava do grande dilúvio. Na HQ, os celestiais provocam um grande dilúvio. Nós aqui no Colégio Iniciático, sabemos que é uma referência à Atlântida. E na HQ é explicado que o dilúvio surgiu para poder limpar da mistura negativa que foi feita de manipulações genéticas pelos deviantes. E marca também a vinda dos Eternos para ajudar nessa caminhada. Nós sabemos pelo Colégio Iniciático que vieram para cá seres de outro, ou espíritos, né, mônadas de outros sistemas, quando deu toda aquela confusão no final da terceira raça, início da quarta, e que houve então essa mistura e houve os chamados, alguns chamam de Néfilins, né, que é a mistura desses seres de outra hierarquia com os terráqueos originais. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essas teorias todas ele juntou, deu nome a alguns personagens e apresenta essa história, que deixo aqui até uma outra fala saindo aí dessa linha esotérica iniciática. Eu quero dizer aqui também que nós estamos acostumados a assistir filmes que tem aquela sequência clássica de roteiros do mundo mitológico ocidental, que é a saga do herói, que é apresentar o mundo comum, aparecer o desafio, e então surge protagonista, antagonista e os desafios a serem vencidos, que se resume no final. Nesse filme, ele segue um padrão de roteiro japonês, oriental, japonês especificamente, que é o padrão de roteiro de mangás. Então é uma situação neutra, ocorre algo que vai se misturar lá na frente para dar um entendimento. Logo, nós achamos meio estranho a estrutura, para nós que estamos habituados. Até foi um dos motivos de crítica do filme ter sido criticado. Mas só para dar uma ideia inicial de todo o contexto que envolve. É cheio de citações bíblicas, já começa assim, né? Mas era isso. Bom, o filme em si, como o Marcos disse, né, ele traz essa história de uma raça, digamos, alienígenas que vem até a Terra para livrar o planeta desses seres chamados na história de deviantes. Os deviantes na história, para quem assistiu, então eu vou partir do pressuposto de que todos assistiram. Aqueles que não assistiram, eu tenho certeza que depois irão assistir para poder se inteirar dos tópicos abordados. Mas então eles vêm para a Terra para livrar a Terra desses seres chamados deviantes. Mas o interessante é que no filme nós temos muitos conceitos ligados à cosmogênese, nós temos vários conceitos ligados à evolução da mônada, a transformar vida energia em vida consciência. Então, esses conceitos que nós pensamos e abordaremos de forma sucinta,
talvez para muitos aí até de forma talvez superficial, mas para que depois tenhamos condições de abrirmos no final da exposição as discussões e os comentários para enriquecer ainda mais essa análise. Eu vou ficar na tela da apresentação para mim mudando os slides. Caso haja algum problema, vocês me avisem para estar normalizando. Então o filme ele começa com essa seguinte citação: no princípio, antes das 6 singularidades e da alvorada da criação. Essas 6 singularidades, para quem assistiu a sequência dos Vingadores, então está lembrado que toda a trama foi em cima dessas, na época ali chamada de as 6 joias do infinito. Então aqui ele coloca aqui essas 6 singularidades. Então, no princípio, antes das 6 singularidades e da alvorada da criação, vieram os celestiais. Então, o filme coloca que os celestiais são anteriores ao processo de criação, ou que o processo de criação foi desenvolvido e trabalhado pelos celestiais, principalmente por esse celestial que aparece aqui na imagem, que no filme ele é chamado de Arishem, o celestial primordial. Então teria sido ele que teria dado origem a todo o processo de criação. E dentro desse conceito que o filme nos traz, dentro do conhecimento iniciático e teosófico que possuímos, então eles nos remete justamente a essa questão da definição do imanifestado e do manifestado. Como nós sabemos, né, todo o processo de manifestação, todo o processo cosmogênico, ele gira em torno dessa definição e do entendimento do imanifestado e do manifestado. O imanifestado, como nós sabemos e aprendemos dentro da escola de JHS, é aquela, não sei se poderíamos chamar de divindade, né? A doutrina, a sabedoria iniciática das idades nos mostra que o imanifestado ele não tem como ser definido, por isso que ele é chamado de cognoscível, mas ele traz também algumas sinônimos do imanifestado, como a substância primordial, a eternidade, a imutabilidade. Então, antes do período da manifestação, como nós sabemos, havia apenas o incognoscível, apenas a divindade na sua forma que para nós é impossível de definirmos. Porém, em determinado momento dessa imutabilidade, digamos assim, como a ciência iniciática nos ensina, houve uma primeira diferenciação. Diferenciação essa que se manifesta através do que a cultura hindu ou a tradição hindu chama de Mula Prakriti e Parabrahman, que dentro do conhecimento teosófico de Blavatsky ele é representado pelo sol oculto ou pelo círculo puro. Sendo, e aqui é onde nós temos que ter bem clara essa definição, porque isso permite para nós um entendimento outro de cosmogênese. Desde a primeira manifestação, desde o primeiro logos manifestado, digamos assim, até o mais ínfimo dos átomos, de acordo com a ciência iniciática, sempre será uma consciência utilizando-se de determinado tipo de matéria como veículo de manifestação, seja em qual plano for. Ou sempre, desde do logos até o mais ínfimo dos átomos, teremos aí uma energia que utiliza-se da matéria, seja em qual plano for, para adquirir consciência. Então, como nós sabemos, a primeira diferenciação
no seio da eternidade é justamente essa polarização em Mula Prakriti e Parabrahman, que é representado pelo círculo puro. E desse círculo, ou do sol oculto, surge o Logos manifestado, que é uno em sua essência, porém trino na sua manifestação. E aí é onde nós temos o que a ciência chama de as três hipóstases do Logos único, ou dentro do conhecimento eubiótico, primeiro, segundo e terceiro trono, ou primeiro, segundo e terceiro Logos. E como também sabemos, é justamente da manifestação, do segundo aspecto manifestativo da divindade, que é o aspecto amor-sabedoria, da polarização desse segundo aspecto, que surge o que a ciência iniciática chama de os 7 autogerados. Cada um autogerado sendo responsável pela irradiação de determinada energia ou de determinada tônica, que a ciência iniciática chama de os 7 raios cósmicos. Então, dentro dessa conceitualização do filme, eu associo o Arishem como celestial primordial a um desses 7 autogerados. Outro conceito que o filme nos traz é essa frase: o fim de uma vida é o princípio de outra. Nosso universo é um constante fluxo de energia, um ciclo infinito de criação e destruição. Então, dentro desse processo manifestativo, o filme também nos traz esse conceito de manvantaras e pralayas, o conceito de criação e destruição, ou do ciclo manifestativo e de dissolução. Então, essa manifestação e dissolução, essa, digamos, sucessão dos ciclos, nós podemos associar a algo mais concreto para nós, a estarmos encarnados ou desencarnados. Pegando do ponto de vista desse subplano cósmico físico, quando estamos encarnados em corpo físico, estamos num período de manifestação ou num período de manvantara nesse plano físico. Quando terminado esse ciclo de manifestação, há a dissolução desse nosso veículo manifestativo, e nesse plano físico nós entramos em pralaya. Porém, como sabemos, continuamos a existir em planos mais sutis, em níveis mais superiores. Então, esse conceito de criação e destruição, de manifestação e dissolução, sabemos pela ciência iniciática que existem ciclos maiores e ciclos menores. Então, do ponto de vista da análise de determinado plano, podemos estar em um período de aparente pralaya. Porém, um plano mais sutil e um plano mais superior, ainda continuamos a existir, ainda continuamos em manvantaras, naquilo que a ciência chama de manvantaras e pralayas maiores e menores. Então, o filme, ele também nos traz esse conceito, junto com toda essa trama de criação através dos celestiais. E aí o filme também nos traz, dentro desse conceito de manifestação e dissolução de Manvantara e Pralaya, que a cada bilhão de anos, dentro da história do filme, novos celestiais devem nascer. Então essa é uma fala do próprio Arishem, né? Eu planto sementes de celestiais em planetas hospedeiros por todo o universo. Então o filme nos traz esse conceito de que os celestiais utilizam-se de planetas hospedeiros, como é chamado, para gerar outros celestiais.
E aqui também nós temos um outro conceito iniciático bem familiar nosso, que é o conceito de que planetas, sóis, sistemas solares, galáxias, nada mais são do que veículos de manifestação para uma consciência maior. Então nós podemos associar essa fala do filme de que os celestiais são semeados dentro de planeta, ao celestial como sendo o espírito planetário, ou aquela consciência que, por determinado período, utiliza-se daquele corpo planetário como veículo de manifestação para adquirir experiências e para adquirir crescimento e conhecimento. Então nós temos na concepção do filme o nosso planeta Terra como corpo de manifestação ou como veículo de manifestação desse celestial ou dessa consciência superiora, que dentro também do conceito do filme, a partir do momento em que o celestial ele termina o seu ciclo de manifestação, e isso a gente vai ver em um slide mais adiante, a partir do momento em que um celestial termina o seu ciclo de manifestação, ocorre o que o filme chama de despertar. Então, nesse despertar desse celestial, dessa consciência, aquele corpo de manifestação dele é destruído, porque para ele já não serve mais como veículo de manifestação. Mas mais adiante a gente entra nesse detalhe. Então, dentro desse conceito do filme, né, para poder crescer, o celestial precisa de grande quantidade de energia de vidas inteligentes. Então, aqui o filme nos coloca também esse conceito de que a evolução de um celestial, ou pegando para o conceito iniciático, a evolução do espírito planetário depende diretamente do crescimento daqueles seres que compõem aquele corpo planetário. Como nós sabemos, e aí entra dentro de um conceito conhecido como a consciência do átomo, conceito esse bastante abordado por Alice Bailey e por alguns outros autores. Então coloca de que, como eu falei no começo, desde a mais alta consciência até o mais ínfimo átomo, é uma consciência utilizando-se de determinado tipo de matéria para evoluir e para adquirir consciência. Então o filme nos traz esse conceito, que o desenvolvimento de um celestial depende diretamente das vidas que fazem parte daquele corpo planetário. Então o celestial ele é o somatório das consciências de todas as vidas evoluindo em todos os reinos existentes no nosso planeta. Como sabemos, embora haja muitas vezes algumas divergências de termos, estamos mais comumente acostumados a ouvir que existem 7 reinos evoluindo aqui no nosso planeta. Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, o reino espiritual e 6º e 7º reinos. Mas autores como, por exemplo, o Leadbeater, ele coloca a existência de 10 reinos. Ele coloca antes do reino mineral a existência de 3 reinos elementares, que esses reinos elementares seriam reinos associados aos construtores da forma. E, a partir do reino mineral, seria o reino daquelas consciências ou daquelas vidas que utilizam a forma, que utilizam a matéria para adquirir experiência e adquirir conhecimento. Então, todo esse conhecimento, toda essa experiência adquirida pelas vidas em cada um dos reinos, faz parte e compõe o somatório das consciências que permite com que o espírito planetário também evolua e também se desenvolva e atinja aí o seu ápice de evolução nesse nosso plano manifestativo.
E nessa questão de utilizar-se da forma para adquirir consciência, para adquirir experiência, isso nos leva à questão ou ao conceito da evolução da mônada, que, como sabemos, a evolução da mônada nada mais é do que transformar a vida-energia em vida-consciência. E chegando no ápice ou chegando na condição em que aquele determinado plano não propicia para a mônada nenhum tipo de experiências a adquirir ou nenhum tipo de consciência a despertar, então a mônada ela abandona aquele plano manifestativo, ela abandona aquele corpo de manifestação e passa a evoluir e a se manifestar em planos mais superiores. E aí é outro conceito ligado, ou outro conceito que o filme nos traz, né, que ao término da evolução planetária, né, que é chamado no filme de O Despertar dos Celestiais. Então, ao término da evolução planetária, esse celestial ou esse espírito planetário, ele perde o seu corpo de manifestação nesse nosso plano cósmico. Porém, embora perdendo o corpo de manifestação nesse plano cósmico, nós, como eu disse, sabemos que ele continua a existir em planos mais sutis, em planos superiores. O filme também nos traz essa espécie animal. Toda a trama dos Eternos é em combater esse predador que o filme chama de deviantes. Então o filme nos traz que essa espécie não natural de predador emergiu dos confins do universo para se alimentar de vida inteligente. Se formos pegar esse conceito de que esses seres, esses predadores, eles têm como finalidade se alimentar de vida inteligente, o próprio nome deles, deviantes, nos remete a esse conceito de plano mental. Porque se formos lembrar de Blavatsky, por exemplo, ela chama o plano mental de Devachan ou Devakan, de acordo com a tradução. Então, podemos ver aqui que o termo usado para esses seres deviantes seria uma derivação de Devachan ou Devakan, que está associado justamente ao plano mental. Então, os deviantes, eles são animais que se alimentam de vida inteligente, que se alimenta de uma energia mental. Então, aqui, nessa conceitualização desses animais se alimentarem de vida inteligente, se alimentarem de energia mental, nós podemos associar isso a uma tentativa desses seres de adquirir consciência, ou a uma tentativa desses seres de desenvolverem o plano mental, ou de desenvolver sua capacidade mental. E isso nos remete justamente à evolução dos reinos, porque, como sabemos, a diferenciação entre reino animal e o reino hominal, o reino dos homens, é justamente a questão de individualidade, de se conhecer como ser, como eu. Então, embora alguns autores defendam que os animais não possuam mentalidade, se formos analisar de forma mais profunda os conceitos iniciáticos, nosso veículo físico, etérico, astral e mental inferior é o que nos resta do período em que fazemos parte do reino animal. Então, os animais, eles também possuem corpo físico, corpo etérico, algo semelhante a um corpo astral e até um princípio de mentalidade, de mente concreta. Principalmente quando a gente analisa hoje em dia os animais domésticos. Nós sabemos que eles demonstram um certo tipo de mentalidade. A única coisa que falta para eles, e aí é a diferenciação entre eles e nós, é o princípio da egoidade, é o princípio do eu, que é chamado de princípio de Ahankara, ou Ahankara, de acordo com a tradução,
que é justamente aquele princípio que liga o nosso eu superior, a nossa tríade espiritual, ao nosso eu inferior, ao nosso quaternário inferior. Então, o filme, ao tratar desses deviantes como se alimentando de vida inteligente, então eles nos remete a esse conceito da evolução do reino animal para o reino hominal. E isso fica claro quando um dos deviantes ele passa a se alimentar ou a absorver os eternos. Ele começa a desenvolver características humanoides. Então ele começa a desenvolver o princípio da egoidade, de se reconhecer como um ser individual. Para quem assistiu o filme, em determinada, e assim, desculpe aqueles que não assistiram, né, porque vocês vão ter aí alguns spoilers, mas para quem assistiu o filme, sabe que em determinado momento, uma dos Eternos, ele descobre que eles foram criados, que eles não são seres naturais, e que a cada despertar de celestial, a memória dos Eternos é resetada e eles são enviados para outro planeta para propiciar que outro celestial desperte. Então o filme coloca no discurso, né, dessa Eterna com o celestial Arishem, ele mostra para ela onde estão armazenadas todas as memórias deles. Então essas memórias que são apagadas e reiniciadas a cada despertar, elas são armazenadas. E isso nos remete ao conceito, primeiro, do véu do esquecimento a cada encarnação. Sabemos que a cada encarnação, cada vez que vamos assumir um novo corpo físico, nós esquecemos aspectos da nossa encarnação anterior. Até que chega um momento em que, pela nossa evolução, pela nossa aquisição de consciência, nós começamos a relembrar aqueles aspectos evolutivos das encarnações anteriores. E justamente essa questão de armazenamento de todas as memórias em um único local nos remete ao conceito do mental cósmico, que dentro do conhecimento iniciático vai ser o quinto plano cósmico, o plano mental. E se todas as memórias elas existem em um único plano, então isso nos remete também à possibilidade de união mental entre os seres, a possibilidade de acesso a esse plano mental, a essas informações contidas nesse plano. E o filme nos traz justamente esse conceito, porque em determinado ponto do filme é essa a estratégia que eles tentam utilizar para impedir que o celestial desperte e destrua o planeta Terra. Então eles colocam, né, que os celestiais são os mais poderosos geradores de energia do universo. Quando o Arishem nos criou, no caso é a fala dos próprios Eternos, nos imbuiu de energia cósmica infinita. E aí ele fala, né, se eu puder descobrir uma forma de nos conectar, um de nós pode ficar imensamente poderoso, sugando a energia acumulada dos outros e formando a unimente. Então eles veem como forma de vencer ou de impedir o despertar dos celestiais com essa união energética, com essa união mental dos Eternos. E aí nos remete a outro conceito iniciático, porque o que diferenciou a raça humana dos animais foi justamente a aquisição do princípio de Ahankara, do princípio da egoidade, do princípio da individualidade. E foi justamente em cima
desse conceito de individualidade que a humanidade se desenvolveu e cresceu até os dias atuais. Porém, a partir do momento em que a humanidade começa a perceber que, embora seja um ser individual, que nós, né, passamos a perceber que, embora sejamos um ser individual, mas que fazemos parte de um todo maior, então começa a despertar em nós a consciência que faz parte do estado de consciência do quinto reino, que é o reino espiritual, que é justamente a consciência do amor fraternal, a consciência do sexto princípio, que é o princípio de Budi. Então nós saímos no reino animal da consciência de alma-grupo, passamos para uma consciência individualizada no reino humano, e quando adentramos o quinto reino, a partir da primeira iniciação, nós passamos a trabalhar e a desenvolver a consciência grupal novamente. Então, saímos de uma consciência de alma-grupo para uma consciência de grupo, de individualidades que se juntam para contribuir para o crescimento e desenvolvimento de um todo maior. Então, o filme também nos traz esse conceito. Outro conceito que o filme nos traz é que toda a vida, a energia, provém do Logos. Então, que somos, como mônadas, parcela dessa energia. Então, se nos unirmos e nos conectarmos mentalmente, podemos fazer parte desse mental grupal ou dessa coletividade cósmica, dessa consciência grupal que hoje no planeta muitos conhecem pelo nome de Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca já é parte dessa consciência de que fazemos parte de um todo maior, e o que acontece a cada um de nós reflete no equilíbrio e desenvolvimento do todo. E aí, né, o filme coloca, né, que nós nos conectamos aos celestiais quando ele emerge. É justamente como eu falei logo no começo da apresentação, se todas as formas de vida que fazem parte de um planeta contribuem para o somatório da consciência do espírito planetário, então, quando o espírito planetário termina a sua fase evolutiva e que não há mais necessidade de que ele utilize esse veículo de manifestação, como, por exemplo, o nosso planeta, então todas aquelas vidas, todas aquelas consciências que utilizaram daquele corpo planetário como campo de manifestação e evolução, mudam de plano juntamente com o planetário, dado, lógico, cada um o seu nível de desenvolvimento, o seu nível de consciência. Então isso nos remete, como eu disse também no começo, que o aparente pralaya em determinado plano não necessariamente se traduz a uma dissolução total, pois sabemos que continuamos a existir em um plano mais sutil. E essa consciência de que a morte é apenas a mudança de um plano de existência para o outro, é o que nos faz entendermos todo o processo e deixar de ter medo da morte. Que a morte nada mais é, e isso o filme também, embora não traga de forma tão explícita, mas podemos fazer essa relação. Então esse conceito de que todas as vidas que compõem um planeta ou que compõem o corpo planetário, quando aquele corpo planetário mudar de plano, elas também mudam, e pegando em algo mais concreto, né, quando abandonamos esse plano físico, continuamos a existir em níveis existenciais mais sutis, então isso faz com que tenhamos a consciência de que não precisamos temer a morte,
porque a morte ela não existe, ela é apenas algo ilusório. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso. Espero que vocês tenham gostado, e aí agora a gente abre para a parte de questões, comentários e debates. Obrigado a todos.